Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Como vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Estamos na nossa segunda semana, dando continuidade aos nossos cursos de extensão, desta vez com o de liderança cristã, onde nós estamos buscando um despertamento do líder que há em nós por intermédio do Espírito Santo de Deus. Tá bom? Como costumamos fazer antes de nossas aulas, vamos orar ao Senhor para que Ele nos capacite, que Ele desperte o dom que há em nós e para que Ele nos ensine. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, em Tua santa e gloriosa presença, Jesus, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua grandeza e do Teu poder manifesto em nossas vidas. Espírito Santo, nós queremos Te pedir que o Senhor venha nos capacitando, que o Senhor venha despertando o dom que há em nós, nos ensinando de fato a cumprirmos com excelência aquilo que o Senhor tem nos confiado a fazer. Senhor Jesus, que o Teu Espírito possa nos conduzir por mais uma aula e nos ajude a compreender as verdades bíblicas e espirituais da Tua parte, para que assim possamos fazer e cumprir o Teu querer, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa aula da segunda semana, nós vamos tomar por referência algumas informações da nossa primeira aula, da primeira semana, certo? E vamos ver as evidências bíblicas da liderança como um plano divino. Ora, a gente defendeu na primeira semana que os princípios de liderança, apesar de terem suas definições em todas as áreas das relações sociais no mundo, né, a verdadeira aplicação que nós devemos tomar para as nossas vidas é o princípio bíblico de liderança, um princípio de liderança cristã, que tem por base Cristo, né, e no longo das narrativas sagradas de pessoas que foram chamadas por Deus para cumprirem um desígnio específico do Senhor, certo? Entendendo assim a liderança como um recurso divino para o cumprimento de seus planos. Não que Deus precise de alguém para isso, mas Ele acha por bem elencar alguns para assim o fazer. Tá certo? Dentro da perspectiva que aborda a liderança como sendo um objeto de cumprimento da soberana vontade de Deus, é possível encontrar nas mesmas fontes supracitadas, a Bíblia Sagrada, exemplos claros do que chamamos de chamadas e instruções diretas. Você vai encontrar, você vai acompanhar o que a gente está comentando aqui no material que está lá na aba da primeira semana. Material em PDF, você vai acompanhando conosco para a gente discutir. Tá certo? Então, essa é uma primeira coisa que a gente deve entender, que nas narrativas sagradas, que é a fonte de pesquisa que nós estamos utilizando aqui, há as chamadas e as instruções diretas. Existem, notadamente, uma liderança que se levanta de forma muito natural. As relações de liderança encontradas no convívio comum dos seres humanos. Como nós comentamos na nossa primeira aula, se você, por exemplo, se encontra com alguma outra pessoa para levantar um objeto que está no chão ou coisa desse tipo, um dos dois tem a iniciativa de dizer que um deve pegar por um lado e o outro deve pegar por outro, e o seu colega aí, por sua vez, ele vai aceitar a sua orientação e vocês vão executar aquele serviço. Nesse momento, dessa relação, surge então um líder. E isso a gente encontra em relações com duas ou mais pessoas. Sempre vai haver uma relação de liderança. Isso é muito comum, Seria uma espécie de liderança comum. Já nesse princípio divino de chamar de instruções diretas, nós vamos encontrar casos específicos onde não há uma predisposição da pessoa em chegar para Deus e dizer: Deus, o que é que o Senhor tem aí para eu fazer? Geralmente isso não acontece dessa forma. É comum, na maioria dos casos, que Deus chegue para alguém que ele observou e por alguma razão graciosa achou por bem elencar esta pessoa e chama ela para algo específico
como a gente viu e vai abordar de forma mais abrangente nessa nossa aula de hoje, tá certo? Então, essa é a primeira evidência, a primeira tese que nós precisamos defender, que além das relações de liderança comum que nós encontramos em situações do dia a dia na nossa vida, nós vamos ter casos específicos de chamadas e instruções diretas, onde o Senhor chama uma pessoa em específico para uma obra em específico, tá bom? Nós temos exemplos bíblicos de chamadas e instruções diretas, e eu gostaria de abordar com você a desse jovenzinho aqui da imagem, certo? O apóstolo Paulo. É possível ver isto, a ideia de alguém chamado por Deus para ser instrumento da execução de um plano divino, no texto do capítulo 9 do segundo tratado de Lucas, livro dos Atos dos Apóstolos, quando o Senhor fala a Ananias, tendo ele prévia e subitamente já aparecido a Saulo, agora Paulo, enquanto ia a Damasco. A fala do Senhor ao responder ao questionamento de Ananias quanto a Paulo foi a seguinte, Atos 9,15. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Nós vemos aí, querido, se você for ler, e eu aconselho você que leia os textos que a gente estiver citando e usando como base para a defesa desse conteúdo, eu peço que você leia, tá? Com cuidado os textos bíblicos para que a gente compreenda melhor essas verdades, tá ok? Quando você for ler, e se você já quiser pegar aí sua Bíblia já ir acompanhando, se você for ler o texto, você vai ver uma série de acontecimentos que se inicia lá no aparecimento de Jesus, enquanto Paulo ia em excursão a Damasco, exatamente para fazer o que ele fazia com excelência, que era perseguir aqueles que defendiam o nome de Cristo Jesus. Então, ali se inicia uma série de acontecimentos. Primeiro, Paulo se encontra com Jesus. Jesus faz um questionamento a Paulo, pergunta por que Paulo persegue, na instância ainda Saulo. Acontecem coisas extraordinárias naquele momento e subitamente Paulo acaba entendendo agora quem é de fato Jesus. Ele vai descobrindo aos poucos quem é de fato Jesus. Ele deixa de ser alguém a quem ele perseguia para ser de fato o Senhor da sua vida. Quando o Senhor revela-se a Ananias, certo? O profeta Ananias, que estava lá em Damasco, era um discípulo damasceno, o Senhor fala ao profeta, ou melhor, ao discípulo, perdão, que Paulo era para ele um vaso escolhido. Isso por quê? Porque Ananias já havia escutado algumas informações sobre Paulo e sabia que Paulo, ainda Saulo, era um grande perseguidor da igreja de Cristo. Os cristãos, eles temiam naquele momento extremamente essa perseguição, no sentido de serem mortos, de serem lançados à prisão. Claro, aquele temor limitado, não era o temor de deixar de pregar ou de viver a sua vida piedosa e sua vida de serviço ao Evangelho de Cristo, mas um temor de preocupação. Ananias, ele viu dessa forma e falou com o Senhor e disse, olha, Senhor, eu já ouvi falar desse camarada aí, e ele tem ordens para chegar aqui, dos maiores sacerdotes, matar todo mundo. Mas o Senhor respondeu a Ananias extraordinariamente, falando que ele era para ele um vaso escolhido, certo? Então, uma coisa que a gente precisa tirar dessa abordagem é a seguinte coisa. Se nós fizermos uma breve análise textual desse verso, veremos a clareza do plano de Deus. Vemos aquele que foi chamado, quem era? Paulo. Aquele que chamou, o Senhor, e o propósito do chamado, que no caso do capítulo 9 de Atos seria levar o nome do Senhor diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, como o Senhor bem responde a Ananias. Tá certo?
Isso é um caso isolado do chamado de Paulo, Ezequiel? Não. Isso é algo que acontece na vida de todo aquele que é chamado por Deus para exercer uma função de liderança. Seja nas questões, nas narrativas bíblicas, onde nós encontramos isso, seja na minha e na sua vida como chamados por Deus. Sempre vai existir o chamado, eu e você, por quem nós fomos chamados por Deus, né? Cremos assim, e devemos compreender, mesmo que não imediatamente, mas de forma gradativa, o para que nós fomos chamados, certo? Qual é o plano divino que nós seremos instrumento e canais para a sua execução. E nós temos alguns exemplos bíblicos, e para não deixar você confuso em tantos personagens, eu vou usar os mesmos personagens que eu usei como exemplo na aula anterior, tá certo? Inicialmente nós temos a Moisés, a Arão e, por último, a Josué. E vemos então aí Moisés chamado por Deus para quê? Para libertar o povo de Deus do Egito. Arão chamado por Deus para quê? Para liderar o povo de Israel juntamente com Moisés e ser profeta de seu irmão Moisés. Ser aquele que era o anunciador, o porta-voz de Moisés. Tá bom? E Josué também chamado por Deus no seu momento de chamada para guiar o povo à terra prometida a seus antepassados. Veja que em todos os casos há alguém que é chamado, aquele que chama e a finalidade para que este foi chamado. Assim como nós vimos anteriormente na chamada de Paulo. Então isso é um fato comprovadíssimo do que acontece na vida daquele que é chamado para exercer uma função de liderança. Tá certo? A liderança nos planos de Deus, como nós já vimos anteriormente, e vamos ver ainda dentro das evidências mais uma verdade. Sobretudo, não são questões apenas de habilidade para, mas receber de Deus o dom para. Veja bem o que é que nós queremos entender aqui. Veja, não é questão de habilidade. Por que, Ezequiel? Eu posso ter habilidade para algo, mas não ser chamado para algo. Eu posso ter habilidade humana para exercer uma função, mas eu não recebi de Deus um dom específico para exercer tal função. Dentro do reino, é bom que nós entendamos que cada membro ele tem a sua função. Ainda que aquele determinado membro consiga executar tal função, ele vai executar, mas com alguns déficits, por que não dizer com muitos déficits? Veja bem, se eu pego a minha mão, eu posso pegar tranquilamente uma caneca, um celular, eu posso manusear o computador, o celular, como provavelmente você está fazendo agora, usando suas mãos. Ezequiel, posso fazer isso com meus pés? Pode fazer isso com seus pés tranquilamente. Você vai conseguir? Você pode até conseguir, mas não vai ser tão eficaz quanto a sua mão fazendo essa função. Por quê? Porque ela foi criada exatamente para esta função. Quando o Senhor chama a mim e a você, dentro dessa perspectiva que nós estamos abordando até aqui, nós somos chamados para uma função em específico. Então, é interessante, é bom que nós oremos a Deus para que Ele nos mostre claramente aquilo para que de fato nós somos chamados, para que a gente não venha falhar no serviço da obra e nem tomar espaço de alguém que porventura venha ter sido chamado para exercer com maior eficiência aquilo que nós talvez estejamos tentando fazer. É deixar com que de fato o Espírito Santo guie, porque aqueles que foram chamados para liderar, foram chamados para liderar. Aqueles que foram chamados para servir de uma outra forma, foram chamados para servir de uma outra forma. Isso a gente ainda encontra em algumas particularidades, algumas abordagens bíblicas, como nós vemos quando o apóstolo Paulo
ele evidencia tanto na carta aos Efésios quanto na carta aos Romanos sobre personagens chaves na liderança de uma igreja, na liderança cristã. Homens e mulheres que recebem do Senhor um dom para exercer a obra que o Senhor tem confiado em suas mãos. Esses são os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres. É essa a abordagem que Paulo fala. Que o Espírito ele chama alguns para apóstolo, alguns para profeta, alguns para evangelista e assim consecutivamente. Não adianta nós tentarmos fazer uma coisa para que nós não fomos chamados. O Espírito ele tem esse encargo de chamar, de elencar pessoas certas para obras certas. Então, a nossa função como pessoas que consideram-se chamadas por Deus é orar de fato ao Senhor da Seara para que Ele nos oriente a estar e a exercer de fato aquilo para que Ele nos chamou. E para que eu entenda isso, eu preciso voltar lá para aquela abordagem inicial que nós tivemos na primeira aula. Eu preciso ter intimidade com aquilo que me chamou, para compreender de fato qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade. Além disso, há pessoas com o dom administrativo. Esses trabalham, evidentemente, na administração e, consequentemente, no serviço da obra. Por que eu estou separando dessa forma? Você vê que eu tratei aqui de uma forma específica sobre as questões ministeriais, eclesiásticas, e por último, eu trouxe essa ressalva de pessoas que têm um dom administrativo. Por que eu faço dessa forma? Porque os escritos sagrados, que são impelidos pelo Espírito Santo, afirmam que Deus dá à sua igreja certos indivíduos, certas pessoas que preencham posições específicas. Esses indivíduos são esses que nós acabamos de comentar. Mas se você for ler lá em Efésios capítulo 4, mais ou menos na altura do verso 11 a 16, Romanos 12, exatamente é isso que a gente acabou de abordar. Então é bom que você leia isso. E vá anotando aí Efésios 4, é bom você dar uma lida, e Romanos 12, tá certo? Essas pessoas, queridos, certamente elas ocupam posições de liderança. Os mestres, os evangelistas, os pastores e assim por diante. E em adição a isso, Deus ele dá à igreja capacidade de operações que exigem liderança, como é o caso do dom da administração, que nós acabamos de falar, no caso, esse dom de serviço. Os estudiosos da Bíblia, eles referem-se a esses indivíduos e a essas operações como dons ministeriais, por isso a gente faz essa distinção entre as pessoas que têm o dom administrativo e as pessoas que são descritas por Paulo, instruído pelo Espírito Santo de Deus, como aquelas que possuem os dons ministeriais, certo? Esses dons espirituais, eles são a prova viva daquilo que a gente está abordando desde o começo, da importância da liderança cristã dentro do plano divino, tá certo? Assim nós encerramos a nossa aula de hoje, a nossa aula da segunda semana. Leiam o material proposto, vejam o material complementar que também está na nossa plataforma Moodle de ensino, que o Espírito Santo possa continuar guiando vocês nessa jornada magnífica que é estudar a palavra de Deus, os seus escritos e entender a sua soberana vontade, tá bom? E que Deus vos abençoe em o nome